Esta paraxá é oferecida em mérito do Rebbe e seus emissários, Shluchim, com seu exemplo, nos ligando para Geula, um mundo melhor que se inicia. O povo hebreu acaba de ser libertado da escravidão do Egito. E qual é a primeira lei que recebe? Quando um dentre vocês se tornar escravo, vai ter que fazer assim e assim. Como pode uma coisa dessas? Shalom, sou Israel Tvorek e esta é a porção semanal, a Parashá Mishpatim. Mishpatim significa estas são as leis que eu estou dando para você. E essa Parashá é desafiadora da gente colocar num espaço tão pequeno como 10 ou 15 minutos que a gente tem num vídeo como esse. Simplesmente, nesse trecho, nós temos ordenadas 53 mitzvot. 53 dos 613 mitzvot da Torá são ordenados exatamente no trecho que será lido nesta semana. Mishpatim. Estas são as leis. E a gente precisa dizer o seguinte, em suma, em resumo de tudo isso, que a gente só está conseguindo cumprir muitas dessas leis que encontraria talvez na legislação de qualquer povo, porque o Criador as revela para a gente no Monte Sinai. Então, o Mishpatim, seguindo logo após os 10 mandamentos, trata principalmente de quê? Da lei civil, ou seja, da lei entre as pessoas. Do ritual como um dano vai fornecer para a gente, portanto, uma percepção muito esclarecedora do judaísmo. Ou seja, visto pela perspectiva da Torá, não tem separação entre o que é uma atividade cerimonial e o que é uma atividade do dia a dia. Ambas devem estar permeadas de Kedushá, santidade. Ambas precisam estar cumpridas por completo, com muito esmero, com muito carinho. Então, entre essas leis civis que a gente fala nessa porção da semana, a gente tem as leis relativas, por exemplo, como a gente falou, o servo judeu, para sua liberdade também, como é que ela vai acontecer, penalidades pelos ferimentos corporais em outra pessoa, olho por olho, dente por dente, não é bem assim, porque se for pagar o olho de alguém tirando o olho do ofensor, vai ficar todo mundo caolho, todo mundo banguela. Não, a gente está tratando o quê? De sofisticadas leis indenizatórias, as penalidades relativas a danificar a propriedade de uma outra pessoa, encargo de cuidar de alguma coisa de outrem, tem aquele que é pago para isso, tem aquele que faz isso gratuito, completa diferença do tipo de obrigações que isso vai gerar e as consequências que vai gerar também por eventuais danos que aconteçam. A gente tem leis relativas a tomador de empréstimo, a mitzvah de, por exemplo, a gente ter sensibilidade para o pobre, ajudar ao necessitado em ocasiões e para quem se pode ou não se pode cobrar juros, leis relativas a como se administrar a justiça. Tudo isso, em poucos minutos, não dá para a gente desenvolver aqui, né? Mas a gente sabe, portanto, que vale a pena ver que está explícito no texto do corpo dessa próxima paraxá. A gente está ali direitinho como é que o Criador está nos transmitindo isso. E não só isso, posso mencionar todas essas mitzvot, a gente vai falar ainda de Shabat, vai falar sobre o ano de descanso da terra e ainda por cima vai dar uma rápida apresentação das grandes festas de peregrinação. São a Páscoa, que celebra a saída do Egito, que é o Pesach, Sukkot, a festa das cabanas, que recorda a maneira que a gente habitava sob as nuvens de glória no deserto, nos 40 anos do deserto, e também Shavuot, que é a festa que celebra a revelação do Criador no Monte Sinai. Escreve agora na paraxá anterior, que é a paraxá Yitro. E também nessa paraxá a gente descreve, renova a sua promessa. Terra de Israel pertence ao povo hebreu e os limites da terra são expandidos tremendamente. A gente vê que a terra de Israel bíblica é muito maior do que a gente chama hoje do Estado de Israel atualmente, né? E é prometido que o nosso povo iria depois do exílio voltar para Israel, coisa que está agora se realizando, bens a Deus, com muita gratidão. E aí depois disso a Torá retorna para falar da revelação do Monte Sinai e o nosso povo declara o seu compromisso dizendo: Nascer venishma, tudo que Deus disser nós faremos e cumpriremos. Essa paraxá, portanto, ela é uma daquelas grandes demonstrações de que a Torá, texto bíblico, não está em ordem cronológica. Não cabe aqui nesse espaço limitado
Quem quiser desenvolver isso um pouco mais pode nos procurar para as aulas em grupo fechado, né, que a gente tem aqui no link, aqui debaixo do nosso vídeo. Pode nos procurar também para ter as aulas, né, particulares, ou até mesmo pode nos consultar, né, através do e-mail que a gente tem descrito aqui junto ao vídeo. Mas principalmente a gente precisa ver que há aqui algo que Urashi, um grande sábio medieval judaico, descreve, de que as escrituras não estão colocadas de modo cronológico. Ou seja, a gente vai ver que alguns fatos que estão narrados nesta porção, às vezes se deram antes daqueles descritos nas porções anteriores e vice-versa. A ordem básica que a gente tem aqui, antes de mais nada, preparações para a entrega da Torá. Isso acontece antes de mais nada, tá? Na Parashá antes, Yitro. Aí a gente tem a própria entrega da Torá descrita na Parashá anterior, que é Yitro. Mas antes disso acontecer, a gente vem para essa Parashá que é Mishpatim, compreendeu? Uma vez entregue a Torá, o Moshe vai nos transmitir mitzvot, mandamentos adicionais, ainda imediatamente após a entrega dos 10 mandamentos. Isso a gente já viu na Parashá anterior, pode ver no vídeo que veio antes. E a seguir, o Moshe vai subir no Monte Sinai por 40 dias. Isso a gente tem descrito aqui. A seguir, também em Mishpatim, a gente vai para o começo da Parashá e vai falar o quê? Mais leis civis, a promessa da conquista da terra de Israel. Quase ao final da Parashá, a gente vê o Moshe não só subindo, como também já tem uma pista para o que vai acontecer no vídeo daqui a umas semanas, que é o da Parashá Ki Tisa, que vai falar dos erros de contagem que levaram ao pecado do bezerro de ouro. E, como conserto com S do pecado do bezerro de ouro, o nosso povo será perdoado, né? Nas Parashot, portanto, Terumá, Tetzaveh e Ki Tisa. Sinal desse perdão, a gente vai receber, já descrito nessa Parashá, as primeiras leis da construção do Mishkan, ou seja, do tabernáculo, do santuário no deserto, que seria posteriormente substituído pela construção dos templos de Jerusalém, que a gente pode visitar até hoje em Israel, quando a gente vai visitar o Muro das Lamentações, acompanhado de 53 mandamentos, ou seja, 23 mitzvot positivas, faça isso ou faça aquilo, e 30 proibições, tudo isso numa Parashá. É um desafio fascinante a gente, pelo menos, oferecer agora umas pequenas amostras de toda essa sabedoria que vem revelada nesta Parashá. A gente pode mencionar rapidamente, por exemplo, entre os eventos que tiveram lugar antes da outorga da Torá, a gente vê o quê? Que os sábios queriam subir junto com Moshe e com Aron. Mas Hashem fala para eles, olha, vocês não foram junto com Moshe e Aron na hora de encarar o faraó. Então, fazer o quê? Vocês vão ficar no pé do monte. E eles aceitam, vai fazer o quê? É assim mesmo. A gente também tem, nesta Parashá, descrito várias e várias normas de purificação do nosso povo antes de receber os mandamentos. O povo toma um monte de abstenções para poder estar purificado e ter a revelação do Monte Sinai. E depois disso ele é ordenado a voltar para o mundo material e praticar. Quando o Moshe está lá no Monte Sinai, Hashem já prediz, já prevê, ele já imagina que o povo vai tropeçar e vai se enganar, achando que o Moshe está demorando para voltar e vai acabar inadvertidamente cometendo o pecado do bezerro de ouro. Moshe já pede que esse perdão aconteça e Hashem fala, eu vou perdoar e eu vou mandar um anjo para conduzir o povo hebreu, né, no deserto. E Moshe Rabbeinu bota o pé e fala, não, a gente só vai se tu estiver junto com a gente sempre. Hashem fica tão extasiado que fala, tá bom,
onde vocês forem, eu vou estar junto com vocês. Fica a dica. Peça sempre para Deus estar presente na tua vida. Enche a tua vida com alegria. Como é que você faz para atrair a presença divina a cada passo na tua vida? Primeiro fica alegre, primeiro fica confiante. Aí, com essa confiança, a profecia, a nevoar, vai preencher todos os teus passos. Já conta com o bom resultado desde o início. Essa confiança atrairá todas as bênçãos. Fica a dica. Por outro lado, a gente voltando àquela questão, como Deus disse que ia mandar um anjo, Yoshua, sucessor de Moshe, encarregado de conquistar a Terra Santa, ele falou assim, imagina, com o anjo de Hashem, que já era para ter acompanhado o povo hebreu naquele momento, ele já vai ser inspirado para conquistar e vencer todos os inimigos. É interessante também que Moshe alcança alturas tão grandes porque ele vislumbra toda a história da humanidade que vai acontecer no futuro, e ele vai encontrar um enorme sábio chamado Rabi Akiva. E Rabi Akiva deixa Moisés se sentindo intelectualmente minúsculo. Hashem ouve do Moshe falando assim para o Criador: como é que pode? Por que você não faz a Torá ser dada através do Akiva, do Rabi Akiva, e não através de mim? E Hashem fala: só uma pessoa tão humilde assim poderia estar à altura de receber a revelação, de ser o líder da geração que vai receber a revelação no Monte Sinai. Outros aspectos lindíssimos que a gente tem nessa parasha também, que a gente pode contar.